Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi, gente, tudo bem? Estou surgindo das cinzas com um episódio aleatório em dia da semana totalmente diverso do que o comum, pois prometi que faria o episódio sobre a problemática da seletividade penal, que foi um texto bem curtinho que eu escrevi para uma coluna num jornal lá de Caraguatatuba, a convite de um amigo meu maravilhoso, o advogado Lucas Dantas. Ele é advogado em São Paulo, em Caraguatatuba, que é litoral norte de São Paulo, e ele também tem um podcast muito incrível onde ele traz juristas importantíssimos do país para debater sobre a vida, sobre direito. O podcast chama Podcast do Lucas Dantas e eu vou deixar todas as informações dele na descrição desse episódio. Se vocês gostam do The Crime Brasil, não se esqueçam de se tornar membro assinando o The Crime Club. Eu vou deixar as informações na descrição. No Instagram do The Crime também tem 2 posts que eu já expliquei certinho como funciona e quais as recompensas em se tornar membro. Então, acessem o link da descrição e apoiem o The Crime. Bom, então vamos lá. A problemática da seletividade penal. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pessoas brancas correspondem a 42,7% do número total da população do país, enquanto negros correspondem apenas a 9,4% e pardos a 46,8%. Mesmo assim, quando paramos para analisar dados estatísticos sobre o encarceramento no Brasil, ficam evidenciados que pessoas pretas e pardas compõem a maior parte da população carcerária, com cerca de 66,69% do número total de pessoas presas no país, de acordo com as informações do Infopem, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Essa realidade escancara o cenário extramuros, onde pessoas pretas e pardas, muitas vezes pertencentes a comunidades carentes, são descriminalizadas e marginalizadas. Os crimes cometidos por essa população mais vulnerável são, em sua maioria, os de complementação de renda, como o tráfico de drogas, o roubo e o furto. A seletividade penal se manifesta tanto na elaboração das leis, que punem com mais rigor os crimes praticados pelas pessoas de classe social mais baixa, quanto pela atuação policial, que prioriza o combate aos mesmos delitos. Dessa forma, ela se apresenta para nós enquanto um problema estrutural, movida pela discriminação racial, social e legislativa. Um exemplo em que a seletividade penal se dá é o da atuação policial, que se apresenta com mais violência e regularidade em regiões mais carentes. Pessoas pretas e pardas são alvo cotidianamente de abordagens policiais bastante violentas. Elas não necessariamente estão ligadas a alguma atividade criminosa, mas o perfil, entre aspas, dessas pessoas fazem com que as abordagens sejam mais corriqueiras. Tais atuações são justificáveis por se tratarem de comunidades marginalizadas e, portanto, passíveis de criminalizar as pessoas que residem ali. O poder legislativo também carrega essa carga discriminatória quando vemos a discrepância das penas em crimes que acometem apenas uma parcela da sociedade, as de baixa renda. O crime de roubo simples, por exemplo, tem como consequência a pena de reclusão de 4 a 10 anos, e o crime contra a ordem tributária, por sua vez, pena de reclusão de 2 a 5 anos. É evidente que existe uma pré-seleção de quem será encarcerado e quem não será. Porque crimes mais graves e de interesse público têm suas penas flexibilizadas, enquanto penas para crimes cometidos por pessoas de nichos específicos e de interesses individuais, entre aspas, se tornam cada vez mais rígidas, fazendo com que essas pessoas permaneçam encarceradas. Sempre me pareceu bastante desproporcional
alguém pagar com a sua liberdade o furto ou roubo de um bem material, e outrem, que desvia milhões dos cofres públicos, se safar como se essa conduta não fosse criminosa. A liberdade de alguém está diretamente ligada ao fato de ela ser ou não marginalizada antes mesmo da prática de qualquer crime. Assim, é possível praticar atos tipificados em lei, mas não ser criminalizado. Ou, em outro extremo, ser tratado como um criminoso sem ter cometido qualquer infração penal. E para quem não é do direito e não sabe o que é uma tipificação penal, é justamente pegar uma conduta e a considerar crime, incluir ela no Código Penal. Então, por exemplo, matar alguém, que é o artigo 121, é uma tipificação. Matar alguém está tipificado em lei, ele é um tipo penal. Então, é isso. Para quem não sabia, só para explicar. E esse foi o texto que eu fiz para a coluna do jornal Expressão Caiçara, lá de Caraguatatuba, Ilhabela e outras cidades também que eu não vou me lembrar agora. Acho que Ubatuba também saiu e foram 4 cidades que eu não me lembro exatamente. Mas foi um textinho bem curto, gente, bem sucinto. Escrevi muito resumidamente sobre a problemática da seletividade penal. Dá para escrever muito mais coisas sobre nesses posts sobre o encarceramento em massa, sobre a atual situação do sistema penitenciário brasileiro. Eu vou acabar entrando nessa questão da problemática da seletividade penal, porque não tem como não falar de cárcere e excluir a seletividade penal, não existe essa possibilidade. Então, serão questões que eu vou abordar nos próximos episódios. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio ainda que curtinho e um pouco mais técnico, talvez, né? Talvez a linguagem que eu tenha usado não foi tão acessível assim, foi um pouco mais academicista, talvez, não sei. Agora, lendo, gravando o podcast, eu achei que não tá tão acessível a todos como eu pensei que estivesse quando eu escrevi. Mas, enfim, eu espero que tenha dado para entender a problemática em si. Mas é isso. Sigam meu amigo Lucas Dantas, não esqueçam de ouvir o podcast dele também. Me sigam nas minhas redes sociais e até o próximo episódio, que é segunda que vem. Esse daqui não saiu na segunda, mas o próximo vai ser na segunda. Um beijo, tchau!